Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina. Após entendermos um pouco o processo de inteligência emocional, naquelas quatro vertentes, agora nós vamos compreender também a questão da carreira. Então, a nossa disciplina é inteligência emocional e carreira. Vamos trabalhar o conteúdo específico de carreira, mas sempre remetendo à necessidade da inteligência emocional. Então, eu vou apresentar para vocês o conteúdo e eu espero que vocês tenham uma compreensão. Esse vídeo, ele vai servir de subsídio para que a gente possa ter as nossas aulas remotas. Então, vamos começar. Desde muito pequenos, nós somos confrontados com a seguinte questão: o que eu vou ser quando crescer? Essa pergunta, ela nos inquieta desde a mais tenra idade. Então, desde criança ou adolescente, quando criança a gente fala: eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser policial, eu quero ser bombeiro. A gente sempre tem essa necessidade de falar que quer ser alguma coisa. Mas o momento do processo que acontece durante a personalidade, que é passados os anos, essa pergunta, por vezes até incômoda, muda de roupagem e passa a ter versões mais elaboradas. Quando a gente fala dessas versões mais elaboradas, a gente tem as seguintes questões: quais fatores são determinantes para a escolha da minha carreira? O que garante que o que eu estou fazendo, né, o que eu estou investindo, vai trazer uma realização pessoal? Ou será que o que eu estou fazendo vai trazer uma realização financeira? Qual a minha escolha? A minha escolha tem que ser por um objetivo de uma escolha de uma realização pessoal, ou tem que ser uma escolha financeira? Ou tem que ser os dois, realização pessoal e financeira? Aí eu acredito que é um dos melhores mundos, né? Como saber quais as competências que eu possuo, quais são as potências que eu tenho, os pontos fortes, os pontos fracos, os pontos que eu possuo e como pode utilizar a meu favor, né? Além de utilizar a meu favor, como eu posso utilizar isso na minha carreira? Quais são as tendências que o mercado está nos conduzindo e essas tendências eu estou antenado? Eu sei o que o mercado precisa e, tendo o que o mercado precisa, eu estou preparado? Ou eu tenho apenas uma formação? Será que eu formando como contador ou eu formando como administrador, eu vou administrar? Eu vou trabalhar com processos contábeis? Ou eu vou lecionar? Ou eu vou ser um consultor? Ou eu vou trabalhar, eu não vou trabalhar para ninguém, eu vou empreender, né? Então, a gente precisa compreender essas questões para que a gente possa entender o que é carreira. E é até importante que no passado, com o nosso conteúdo, nós vamos entender um pouquinho a diferença de empregabilidade e carreira. Então, existe carreira e existe a empregabilidade. Mas isso é um assunto que nós vamos estudar um pouco à frente. No momento, a gente vai continuar a falar sobre a questão da carreira. Todas essas reflexões são extremamente importantes, porque para a maioria das pessoas a carreira é o que dá o maior significado à vida, é o que atribui a sua identidade. Sou um administrador, sou um contador, sou um professor, sou um médico, sou uma médica. E também acaba sendo responsável por boa parte de satisfação e realização que experimento na vida. Então, a partir de agora, você, só dando um spoilerzinho, você já não tem mais uma empregabilidade. A partir de agora, você passa a ter uma carreira. O tema carreira, inclusive, vem sendo estudado ao longo dos anos por muitas instituições com um grande desafiador objetivo de desmistificar a relação entre pessoas e o trabalho, tentando trazer aí luz sobre os determinantes aí sobre as escolhas. Afinal, como explicar tanta inquietação próximo a uma formação, próximo a uma carreira? E essas inquietações muitas vezes se tornam frustrações, vem agregado a um processo de ansiedade quanto à escolha e principalmente a gestão da carreira. Sim, a nossa carreira precisa ter uma gestão. Bom, atualmente temos clareza de que as carreiras são muito imprevisíveis, principalmente no mundo globalizado, em que estamos inseridos e que contribui para um desafio pessoal envolvendo essa gestão de carreira. Por que a gente fala
que muitas vezes a gente é frustrado em uma determinada carreira, principalmente quando não acompanho essas tendências, né? Eu tenho que entender qual que é a tendência da minha carreira. O que eu faço hoje tem entrado para um processo mais informatizado, mais de inteligência emocional, mais focado numa inteligência artificial, processos de automação. Então a gente precisa entender esses desafios para onde está indo a nossa carreira. Até porque muitas vezes eu estou inserido no mercado de trabalho e se eu não me preparo, e se eu não entendo qual que é o lema da minha carreira, quais são as atualizações da minha carreira, eu me torno uma pessoa hoje, 2, 3 anos, sem uma atualização, uma pessoa que já não consegue mais acompanhar a carreira que eu quero seguir. Então, quem na realidade, em uma última instância, é o responsável pela gestão da carreira? A empresa que eu trabalho ou eu mesmo? Essa pergunta é muito importante, sabe por quê? Porque muitas vezes você vai começar a fazer curso porque na sua empresa esses cursos são importantes. Você vai fazer determinadas qualificações porque para a sua empresa isso é importante. Mas será que eu tenho que ter só essa visão? Eu não tenho que entender qual qualificação que eu, enquanto profissional, preciso, independente se é importante para essa empresa? Isso é um dilema muito grande. E eu costumo falar que é o seguinte, a gente tem que saber, eu tenho que, claro, qualificar para a empresa a qual eu trabalho, mas eu também sempre tenho que estar preparado para o mercado. Porque muitas vezes eu estou numa empresa que incentiva essas qualificações, ou muitas vezes até patrocina essas qualificações, e outras não. Muitas vezes, para eu acompanhar o mercado e para ter uma empregabilidade, eu tenho que fazer essas qualificações em prol desta empresa. Mas será que para ter carreira e ter uma carreira bem sucedida, será que não é importante entender cenários, mercados e me preparar independente da empresa onde eu estou? Bem, esse é um dilema que a gente tem que começar a compreender, principalmente para vocês que serão contadores e para vocês que serão administradores. Esse dilema é muito, muito importante, porque a partir de agora vocês terão carreiras e essas carreiras te levarão a voos altos. E muitas vezes, quando a gente tem voos altos e muitas vezes rápido, a gente entra num campo ali meio que está tranquilo do jeito que está bacana, eu estou recebendo muito mais do que eu pensava, tenho adquirido algumas coisas e o tempo vai passando. Então a gente precisa entender que nesse momento eu estou empregado ou estou transformando a minha carreira. Eu estou no processo de empregabilidade ou eu estou em formação e uma maturação na carreira que eu quero, né? Então a gente precisa entender. Uma das propostas desta disciplina é justamente trazer respostas a essas questões, né? Então assim, a gente vai trabalhar para poder entender como que é esse processo, né? Então a gente vai compreender diretamente o que é uma carreira e o que é estar empregado. É importante estar empregado? Fantástico! E é interessante a gente entender que se hoje eu estou empregado e isso favorece a minha carreira, fantástico! Muitos de vocês hoje estão no emprego e este emprego está patrocinando, entendo patrocinar que é através desse emprego que você está construindo a sua carreira. Então a questão da empregabilidade ela é muito importante, só que vocês já estão um passo à frente. Vocês agora têm capacidade, né, de construir uma carreira, né? Então isso é fundamental para que a gente possa ter essa direção. Então vamos adiantar aqui da nossa disciplina. Então assim, de acordo com alguns autores, as carreiras podem ser entendidas pela perspectiva da propriedade, se da organização ou do indivíduo. Por um lado, com um conjunto de ocupações, propriedades das organizações, ou por outro, por uma história de diferentes posições de trabalho, atividades e responsabilidades de propriedade do indivíduo. Como é isso? Poxa, eu posso entrar numa empresa hoje,
Muitos de vocês podem estar, vamos falar da questão organizacional, de uma propriedade organizacional. Muitos de vocês podem entrar nesta empresa, entrar lá como cargo operacional, como um cargo administrativo inicial. Aí você, com a formação, você começa ali dentro a ter uma carreira. Então você entrou como cargo operacional, você virou um analista e hoje você trabalha no cargo de gestão ou gerenciamento. A partir daí, quando você está formado ou em contábeis ou em administração, você passa a ter uma carreira. Então a gente costuma falar que muitas vezes a nossa carreira é pautada pela propriedade organizacional a qual eu estou inserido. E também, muitas vezes, é da responsabilidade minha. Poxa, então, se é responsabilidade minha, eu vou começar do zero. Hoje eu estou trabalhando como auxiliar administrativo, um auxiliar contábil, e amanhã eu estou como analista, mas agora eu quero trabalhar como contador. Foi muito bacana estar trabalhando nessas áreas, mas eu quero começar a minha carreira enquanto contador, enquanto administrador. Aí, muitas vezes, você parte por um processo de autonomia. Você muitas vezes entende que nessa empresa que você está, ou nesse ramo que você está atualmente empregado, como contador e como administrador, você não vai ter condições de atuar na sua carreira. Então você abandona a empregabilidade e vai focar na sua carreira. Então, outros autores aí ampliam essa definição de carreira como um conjunto de eventos ou situações compostos com composição de trabalho, responsabilidade ou atividades e decisões relacionadas ao trabalho. E aí a gente compreende o seguinte, que muitas vezes as interpretações subjetivas dessas situações relacionadas ao trabalho, como aspirações, expectativa, valores, necessidade de sentimento de respeito dessas experiências laborais, explicam que o conceito de carreira não pode ser entendido separadamente ou somente por um fato de uma questão cronológica. Então muitas pessoas acreditam que uma carreira bem sucedida é se você tem 50 anos de carreira, 30 anos de carreira. Não. Carreira é quando você consegue seguir um caminho e este caminho é baseado na sua informação. Muitas vezes tem pessoas com 1 ano, 2 anos de carreira e são super bem sucedidos. Então essa questão de carreira necessariamente não tem nada a ver, não necessariamente tem a ver com uma questão cronológica. Então a gente precisa compreender isso, né? O conceito de carreira, ela aparece a partir do século XIX, podendo então ser considerado como uma abordagem muito recente, né? Essa questão do que é carreira. Então, segundo alguns autores, o conceito de carreira nasce marcado pelas seguintes características: por uma divisão social e sexual, estabilidade, progressão linear, vertical e enriquecimento. Num período em que as relações laborais se embasavam na continuidade por um longo prazo e na lealdade entre empregados e empregadores, o entendimento era que carreira estava relacionada às ocupações e cargos. Então, assim, se eu era um analista 1, eu teria uma carreira bem sucedida. Se eu chegasse até um analista 3, então ali eu fazia uma carreira. Na realidade, neste caso, eu tenho uma empregabilidade, né? Então, o termo gestão de carreira, ela tem origem aí já entre o século XIX e XX, com a premissa de que as organizações devem se preocupar com o gerenciamento da carreira de seus funcionários, né? A palavra gestão torna-se até um termo aí da moda. Caberia a gestão da carreira fazer o alinhamento entre os interesses das organizações e das pessoas, trazendo à tona a melhor parte de cada item entre essa conversão da empregabilidade e a carreira. Então, muitas empresas ainda hoje são responsáveis por processos de carreira de um funcionário. Ela tem incentivo essa gestão de carreira, como promoções, e aí vai. Então, assim, para que possamos entender o papel da empresa e dos empregados na gestão de carreira, precisamos compreender profundamente as mudanças na natureza do trabalho e os impactos que isso causou na carreira, tá? Então, assim, por exemplo, hoje a gente consegue entender que existe uma maior descentralização e hierarquia cada vez mais achatadas, mais enxutas, com cada vez menos níveis de gerenciamento. Hoje, então, a gente tem que compreender o seguinte: poxa, eu sou um contador, eu sou um administrador, mas eu assumo o cargo de gerente operacional, um gerente administrativo.
A formação em contábeis e a formação em administração vai atuar e vai me auxiliar muito para essa carreira de gerente, para essa carreira de CEO, para essa carreira de diretor, né? O aumento da flexibilidade aí nas jornadas de trabalho. Então, tanto no aumento da flexibilidade para mais quanto para menos, e neste momento que estamos vivendo, em 2020, neste momento de pandemia, nesse momento em que várias outras habilidades se juntaram, várias carreiras amadureceram e outras, infelizmente, foram extintas, né? Os contratos de trabalho hoje estão cada vez mais flexíveis, a prestação de serviço hoje é quase autônoma. Por que isso? Se você quiser atuar hoje como consultor, e para quem tem interesse, inclusive, se você abre o MEI, o microempreendedor individual, você não gasta 2 minutos, você já tem um CNPJ. E, consequentemente, você já pode ser uma pessoa que tem uma empresa constituída, você pode contratar até uma pessoa e você pode emitir nota como consultor, como prestador de serviço, tendo embasamento da sua formação, da administração ou da contabilidade. Então, muitas vezes você pode fazer uma consultoria por uma empresa e dar a nota fiscal, porque você tem um e-mail. Então, esse processo que nós estamos vivenciando na flexibilização de trabalho, não só no Brasil, mas no mundo, se torna um paradigma muito interessante para a gente entender o que é carreira hoje. Porque muitas vezes a nossa formação, principalmente de alguns anos atrás, entendia o seguinte, que a sua formação estava diretamente ligada a ser bem sucedido numa empresa. E a gente tem percebido que isso tem mudado muito, até porque pelo processo da autocompetitividade, exigências técnicas cada vez maiores, autoespecializações e acesso à tecnologia. Como eu falei para vocês, vocês estão aprendendo na instituição, estão finalizando aprendendo na faculdade, processos ligados à profissão de vocês. Mas muitas vezes, quando você vai para o mercado de trabalho, existe conhecimento que não existe nem curso. Você tem que aprender por opção. Os processos de automação, o processo da gamificação, são processos que a maioria dos negócios hoje utiliza e que a gente precisa dar conta disso. O que é dar conta disso? É que não existe um curso, eu vou aprender o Discord, eu vou aprender o Trello. Você vai aprender isso executando. É uma habilidade que você tem de procurar para compreender como funciona isso dentro da sua carreira. Tem espaço para essa sua carreira? Já se usa? Você vai ter uma carreira diferenciada se você ter essa complementação? Né? Então, a gente precisa compreender isso. Projetos conduzidos dentro de estruturas de times autogerenciáveis. Hoje se tornou imprescindível que nós sejamos e tenhamos times autogerenciáveis. E o que são times autogerenciáveis? Times que sabem o que precisa fazer, o que precisa executar e faz o gerenciamento disso. Né? Muitas vezes hoje, o que nós estamos vivenciando, pessoas que estão trabalhando dentro de casa e estão tendo um nível de aproveitamento até superior quando eles estavam subordinados ou trancafiados numa sala específica. E nunca foi tão importante ter a habilidade do autogerenciamento, saber gerenciar o seu tempo, saber gerenciar a sua carreira. Então, é importantíssimo a gente entender como funciona isso. E outro processo que a gente fala muito é o equilíbrio entre a vida profissional, né, e a vida pessoal e a qualidade de vida e bem-estar. Sim, uma boa carreira, ela tem que trazer para você uma qualidade de vida. E aí isso é importante porque muitas vezes no início dessa carreira que vocês estão assumindo agora, tanto como contador como administrador, muitas vezes a sobrecarga de trabalho, a sobrecarga de atividade, o contrato que vocês vão fechar para prestação de serviço ou para prestar serviços internos, isso não pode estar atrelado por uma perda de uma qualidade de vida. Eu sei que no início de uma carreira a gente tem que mostrar o melhor, a gente tem que se disponibilizar em questões de tempo, mas a gente tem que vislumbrar o seguinte: se agora eu tenho uma carreira, eu sou protagonista dessa carreira, eu preciso ter espaço para a qualidade de vida. Eu preciso entender que uma boa carreira está alinhada a uma qualidade de vida. Por isso, propositalmente, inclusive, eu coloco esse vídeo para que vocês possam ouvir, para vocês possam refletir, para que vocês possam ouvir novamente, para que vocês possam tirar dúvida, porque isso é 2020.
né? A gente precisa entender que as carreiras hoje precisam ter esse autogerenciamento, não só de tempo, não só de uma prestação de serviço, mas da sua própria carreira. Se você não consegue gerenciar a sua própria vida, a sua própria carreira, como você vai querer gerenciar algo de alguém, né? Então isso é importante. Alguns outros atores também ressaltam o aspecto extremamente importante para o entendimento desses papéis de responsabilidade, que foi a mudança do contrato psicológico de trabalho. Entendendo-se que o contrato psicológico de trabalho, o acordo verbal e subjetivo, né? Quando a gente fala do contrato psicológico, é muito diferente. Quando a gente fala do contrato verbal, é quando você assina aquele contrato onde você fala o seguinte: olha, eu vou trabalhar de 8 às 17 horas, vou folgar isso, vou folgar aquilo, vou ter isso, vou ter aquilo. Isso é um contrato formal. O contrato psicológico é quando você sabe o que precisa ser feito, né? Ele é um acordo verbal, ele entra no processo de uma subjetividade e é uma questão cultural entre o empregado e o empregador. É dentro daquele formato do que é o prescrito e daquele que é real. Então a gente precisa ter essa compreensão, né? Esse contrato psicológico ele é fundamental, né? O que se tem nesse novo contrato psicológico de trabalho é que propõe trocar, ao invés de ter um desempenho, uma lealdade, por uma estabilidade e segurança, os profissionais têm que ser flexíveis quanto ao aceitar novos desafios e responsabilidade, bem como estarem dispostos a se desenvolverem. Então, nesse novo contrato é o seguinte: olha, se desenvolvam, se autodesenvolvam, é uma troca. A partir do momento que você se desenvolve, independente se eu te estimulo a se desenvolver ou não, existe aí uma troca. Hoje, várias empresas, e talvez isso traduza o sucesso de pessoas e de startups, em que muitas vezes eles tentaram fazer isso dentro de uma empresa, mostrar inovações, mostrar novas tecnologias e foram barrados. Muitas vezes essas empresas que negaram esse conhecimento estão sendo obrigadas a comprar esta tecnologia que muitas vezes estava lá dentro. Então esse contrato psicológico de trabalho hoje é visto de uma forma completamente diferente. É uma forma seguinte: olha, eu tenho um olhar do dono, e para o dono eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso ter essa habilidade, eu preciso ter essa atitude, eu preciso que o direcionamento é focado dentro dessa linha de raciocínio. Então, a partir daí, há uma troca mútua. E aí entende-se que uma carreira é direcionada e, em contrapartida, a organização não oferece mais a promessa de um emprego eterno, mas de uma troca de negócios. A partir do momento que você vem trazer inovação, a partir do momento em que as suas ações, as suas atividades, essa troca ela começa a ser de negócios. Então, a gente tem que começar, principalmente para vocês, tem que começar a esquecer o seguinte: olha, o bom funcionário aqui é que tem uma carteira assinada, nada contra, tem tempo que eu tenho carteira assinada, tive a vida inteira, mas hoje a gente tem que entender que a nossa carreira, ela não é só pautada por quanto tempo essa carteira está assinada, ou por quanto tempo eu tive de estabilidade, mas dentro da sua carreira, o que você fez? Então vocês vão entender que quando você for fazer um processo seletivo hoje, algumas empresas vão falar o seguinte: você pode me falar alguma ação, alguma atitude que você fez durante o estágio, ou que você fez na sala de aula? Hoje as pessoas querem ver o resultado, né? Hoje é falar em resultado, falar em projeto que você trabalhou, em projeto que você compreendeu como que era direcionado isso. Então a gente precisa compreender isso. Então, esse contrato psicológico hoje sofre mudanças extremamente pontuais. Então, esse direcionamento ele serve para isso. Então, dentro dessa questão, o gerenciamento de carreira deveria envolver um alinhamento entre a expectativa de progressão da força de trabalho e as necessidades da organização. Então, o desafio seria justamente encontrar um equilíbrio entre essas duas forças, entre os objetivos das empresas e os objetivos profissionais. Por isso que muitas vezes alguns profissionais, quando eles percebem que não tem um direcionamento, eles acabam invertendo outras investidas. Ou o que seja essa outra investida? Tenta empreender, tenta trabalhar como consultores, tenta mostrar o seu conhecimento, a sua carreira de uma outra forma. Então, ainda eu posso acrescentar que o paradigma do gerenciamento de carreira reconhece o desenvolvimento que é feito a curto, médio e longo prazo. Poxa, hoje eu posso estar trabalhando como prestador de serviço autônomo, mas amanhã eu posso ser o diretor dessa empresa. E é tudo um processo de evolução. Então, assim, a gente precisa ter essa compreensão seguinte:
qual que é o meu papel nessa empresa, né? O que de gestão de carreira isso vai me favorecer? Então a gente precisa compreender esses processos aí. Então, dentro desse conceito, e a gente vai dar uma paradinha por aqui, porque a gente entende o seguinte: nós entendemos um pouquinho do que é carreira, como que essa questão de carreira foi modificada no decorrer do tempo. Então, no decorrer do tempo, eu tinha uma boa carreira. Se eu trabalhei na empresa durante muito tempo, comecei como assistente, passei como analista e virei um supervisor. Na realidade, isso não é ter carreira. Isso é você ter uma empregabilidade duradoura. Carreira, ela passa por outras vertentes, né? A carreira, ela traz ali um caminho que você vai seguir. Então, o termo carreira, ela pode ser definida aí por diversas formas, sendo mais comum um conjunto de cargos ou posições dentro de uma estrutura organizacional ou através de uma trajetória profissional que você direciona, através de vários cargos e atividades profissionais. Então, também a gente pode falar que nós estamos vivendo aí mudanças sociais, econômicas, políticas e comportamentais sem precedentes. Até porque é por isso que nós nos remetemos à questão da inteligência emocional tão valorizada nos dias de hoje. E, consequentemente, gestão da carreira. A gestão de carreira, ela não pode ser única e exclusivamente da sua organização. Essa gestão de carreira, a organização ela pode ter uma participação, mas você que tem que estar nessa gestão. Você que tem que compreender o que o mercado pede, onde você está inserido nessa organização e como pode ser, você pode aprender hoje para projetar uma carreira promissora amanhã. Então, a gestão de carreira, ela no passado era delegada às organizações que adotavam uma postura extremamente paternalista, né? Administrando a progressão dos seus funcionários, marcando por promoções verticais, previsibilidade, estabilidade. Então, atualmente é um foco intenso em se atribuir 100% da responsabilidade de gestão de carreira à própria pessoa, ao próprio indivíduo. Porém, não se pode desconsiderar o papel das organizações, em hipótese nenhuma. Até porque, como eu falei para vocês, muitas vezes algumas organizações, elas patrocinam ou sugerem carreiras que vão de um encontro muito pessoal. Imagina você hoje, você começa a trabalhar como trainee numa grande empresa, trabalhando como trainee de administração, e a partir daí você começa a trilhar o seu caminho. Poxa, olha, eu tenho uma formação em administração e em contábil, comecei a assumir tal área, tal posto, e essa empresa ela me auxilia nessa formação dessa minha carreira. Bacana demais! Então a gente não pode desconsiderar que muitas organizações auxiliam sim na construção da minha carreira. A gente só não pode deixar que a minha carreira seja conduzida para as empresas. Então, essa gestão da carreira, ela é direcionada por você, por mim, por você, por nós. Ela não pode ser conduzida por ninguém, a não ser você mesmo. Então, esse entendimento de carreira hoje está muito alterado. Então, até hoje, podemos falar que vocês tiveram empregabilidade, vocês estão empregados. A partir de agora, quando vocês estiverem com a sua formação, com a sua carteira profissional, a partir daí você começa a trilhar uma carreira. E de verdade eu espero que ela seja promissora. Nós vamos dar uma continuidade nesta temática na próxima aula, na nossa aula remota, e eu espero de verdade que vocês estejam bem. Um forte abraço para vocês e até breve.